Aqui eu tive a oportunidade, mesmo estando na área de proteção ao voo, voltei a voar, então eu voava o Grand Caravan, que foi um dos aviões comprados com o pacote do Civan. Né? O Civan é um grande sistema, né? Como desculpa aí, a cabeça está ficando Inácio, né? Falou, sistemas. Então a gente tem um grande sistema que era o Civan, Sistema de Vigilância da Amazônia. Hoje não existe mais o Civan, existe o CIPAM, que está na Secretaria da Casa Civil, né, que cuida da parte de proteção ambiental da Amazônia, e com a gente ficou a Vigilância Aérea, que é o SINDAC TAQUATO. Eu cuido do tráfego aéreo, faço a defesa aérea e mantenho os radares meteorológicos na região, que são 11, e não é barato. Não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás, o Comando da Aeronáutica, graças à nossa crise, nós começamos a parar, né, a degradar o sistema, e o primeiro a parar foram os radares meteorológicos, porque a gente não tinha dinheiro nem para pagar a energia do prédio. Tá? Só para os senhores terem uma ideia, outubro a gente fechava, o último apagava, quer dizer, nem a luz precisava apagar porque já ia estar cortada. Estava assim. E ainda tem gente que defende, mas não vim aqui para fazer política, nem falar. Mas, continuando aqui, mais visão bonita, né? Se alguém não conhece, São Gabriel das Cachoeiras, ou das Cachoeiras. É isso? Tem um par de morros ali, que dependendo da forma como você visualiza, é chamado de a Bela Adormecida. Aí um parece o nariz, outro parece os peitinhos da menina, ou não sei o quê. Então chama a Bela Adormecida. Assim, não. Mas é a forma como você enxerga, nesse ponto eu não consegui pegar, né? Mas fica direitinho uma moça deitada. Outras localidades que a gente pôde visitar, né, das 27 que tem destacamentos. Isso aqui é um radar meteorológico. Isso aqui são nuvens cúmulos nimbus, aquelas de pouca tempestade, e o caminho que a gente conseguiu passar. Oi? Se acabar minha bateria, você tem telefone para não sei, alguém aqui voa? Já voou? Conhece a aviação? Que não tem espaço no meu Voa? Já ouviu falar de VOR? Instrumento, né? Você tem que ter uma antena no chão e um equipamento no avião que você sintoniza e você voa, né, por aquele instrumento de navegação. A gente voa também VOR de uma forma diferente. Em lugares em que você tem, né, mais habitações, cidades, né, você voa olhando rodovia. E lá na Amazônia a gente também voa VOR, voa olhando o rio. Para não se perder. Não tem como se perder. Né, eu estava falando. Oi? Quase não tem nenhum lá. Não, quase não tem. Em algumas áreas é mais difícil, mas assim, até a época do GPS, a gente tem umas cartas de navegação chamadas WAC, World Area Chart, e tem umas cartas maiores em escala, que é 1 por 250 mil, que eram mais difíceis na época. Só que a gente participou de um projeto chamado Radan. Esse projeto Radan tirava fotos da área e produzia cartas de 1 por 250 mil. Então eram os tipos de carta que a gente voava. Era uma carta foto preto e branco, dependendo da hora, a sombra do sol produzia, né, aqueles perfis assim, e a gente voava ou pelos rios, né, ponto, tempo, proa, ou pela diferença da vegetação em contraste da carta. Então era ainda mais de helicóptero, que a gente voava a 1 palmo acima das árvores. Então a gente voava baixo, 1.000 pés, 2.000 pés. Quando voava alto é porque queria pegar vento de cauda para ajudar. Tá? Como é que tá aí? Estou falando muito? 10? Ixi, 10 horas? Bom, aqui mais um pouquinho de Amazônia, os radares primários, secundários e tudo mais. Mais um pouquinho aqui, ao pé do chão, lá em Santarém, ou Santarém, para quem quiser. Né? Missões Aciso também, né? A ação cívico-social, a gente reabilitou ali algumas linhas do CAN, Correio Aeronacional, fazia missões de 10 dias, cada dia num lugar. Essa menina aí foi, acho que em Itamaraty, a gente fez um atendimento, tinha oftalmo, gineco, de criança também, pediatra, né? Então é uma equipe aqui, né? Eu como comandante, mais um copilo,
o mecânico e mais o pessoal que dava apoio. A gente fazia essa missão, então 10 dias, parava, atendia 200 pessoas, 250, cada uma das clínicas. Chegava no final da noite, ou no final da tarde, todo mundo morto. Saía cedinho, decolava de pista curtinha, avião pesado, e cumpria a missão. E essa menina aqui foi salva graças a uma dessas missões. Ela tinha um problema respiratório, né? A gente conseguiu colocar coisa de oxigênio no chão do avião, fez uma máscara e voamos 2 horas a baixa altura com esse avião no começo da manhã até chegar em Tefé e entregar essa menina para o hospital. E quando eu cheguei em Manaus, a gente já soube que ela já estava em recuperação. Então são missões assim que nem o Credit Card, nem o Mastercard, nem o Visa, nenhum deles paga. E quando eu voltei, então, tentando voltar para São Paulo, né, ou saindo de Manaus, eu vim para o meu curso de Comando de Estado-Maior no Rio. Passamos um ano no Rio de Janeiro, nesse curso, onde eu tive algumas oportunidades, conhecer algumas figuras importantes aí, fazer algumas missões que a gente foi para os Estados Unidos. Esse eles missionam lá perto de Washington. Então a gente visitou Washington, visitou Montgomery. Isso. E não fica em Washington, ele fica 40 minutos ali, né? Eu não lembro o nome do lugar, mas é um big de um museu. E esse avião aí, para quem não conhece, foi ele, Enola Gay, o que soltou a primeira bomba atômica. É a FET, se eu não me engano, né? Foi a primeira? Foi a primeira. Viram? Ambas, só a forma como você faz a fissão ou faz a fusão, né? A primeira que foi, e o Enola foi o primeiro, e está lá colocado. A primeira, né, aí vem a parte que eu também gosto muito, só que infelizmente eu tive 1 hora para poder passear ali, por causa que a gente chegou atrasado, não teve jeito de fazer o visto mais rápido. A gente chegou lá, deram 1 hora para a gente visitar, aí tinha uma apresentação no cinema, que nem aqui, né? Tem que correr agora, né? A parte das velhas águias, o P-40, o Wildcat, Corsair, aviões de voo no Pacífico, na Segunda Guerra, na Europa e na África, né? Foi bastante usado. O Brasil usou o P-40 como avião de treinamento e depois recebeu o P-47 Thunderbolt como avião de caça e bombardeiro, então, conhecido. Ele foi usado então na Itália pelo primeiro grupo de aviação de caça. Bom, vamos tentar ir mais rápido. Aqui então mais um pouquinho dessa visita. O Amarg lá no Arizona, né, o deserto deles lá onde eles estocam as aeronaves. E, nessa ida e vinda, a gente acabou ficando 3 dias a mais lá em Tucson, porque o avião deu pane nos motores. Aí teve troca de motor, a gente ficou 3 dias. Nisso a gente juntou, o chefe de curso só falou assim: vocês só não podem ir para Vegas. Tá bom, tudo bem. Não fomos para Vegas. Aí a gente juntou lá, alugamos um carro e fomos então conhecer o museu do Titan Missile, né, que são 18 no Texas, 18 no Arizona, e tinha mais um estado com 18 com mísseis, né, o balístico, né, intercontinental, com pelo menos uma ogiva nuclear. São 54 cidades que virariam pó. Essas ogivas tinham 1000 vezes o poder da primeira bomba. Os velhinhos lá contando pra gente. E a gente foi em outras coisas aqui. Quando eu cheguei em São Paulo e fui trabalhar no SRPV de São Paulo, Serviço Regional de Proteção ao Voo, que toma conta de toda a área São Paulo-Rio e do tubulão, da ponte aérea. Então aqui, né, o hangar de Santa Cruz, onde o Zeppelin pernoitava, né? Acho que segundo, só tem 2 no mundo hoje. Campo dos Afonsos, onde surgiu a Força Aérea, né? Juntamente, né, que foi um ajuntamento da aviação naval e aviação militar do Exército, em 1940, e aí surgiu então a Força Aérea Brasileira. Aqui as possibilidades, né? Vai ter a Labace, que é uma feira de aviação executiva, a gente, né, vários amigos aí, e
nas asas da Força Aérea, asas que protegem o país, a gente pousou, mas eu não acabei, por quê? Aí eu parei, em 2013 fui para a reserva, por isso que eu estou assim, né? Pô, esse coronel barbudo, tá fazendo o quê aqui? Por que ele não veio? Aí eu fui para a reserva em 2013, deu meus 30 anos, eu falei, pô, 12 anos de proteção ao voo, queriam me mandar para uma área de logística, eu falei, não tá, chega. Aí eu passei um ano, aquele ano sabático, né? Achei que ia ser, pô, não vou fazer nada desse ano. Aí tive que fazer mudança, não sei o quê. Aí a mulher começa a te olhar, a barriga começa a crescer, você tá de bermudão o dia inteiro, chinelão, ela... Amor, Jaque, ela já começa a trocar de nome. Teu nome passa a ser Jaque. Você vira o Jaque. Já que você tá aqui, vai buscar meus pais lá na rodoviária. Corta isso depois. Chega, não, vou arranjar o que fazer agora. Aí passou um tempo, eu comecei a... Aqui tá aparecendo lá embaixo. Eu comecei a dar aula na Universidade Anhembi Morumbi, sou professor lá de teoria de voo, de avião e de helicóptero. Também estou trabalhando com conhecimentos técnicos de avião e helicóptero e dei aula também de navegação aérea para turmas de PP, que é piloto privado, e PC, que é piloto comercial. Estou lá desde 2014, no meu 6º semestre também. Fora isso, né, a gente tinha que falar um pouquinho de aviões e espaçonaves. Pois não? Tá? Ah, tá. Então, quando eles chegaram para mim e falaram, me botaram nessa fria, eu falei, não sei nem o que falar, pô, eu sou um mero piloto de helicóptero, eu não sei, a gente faz uma associação. Então, do que vai sobrar aqui, o que eu vejo, né, do que a gente pode tirar da parte de ensinamento da nossa série. Tá? O que é isso? Grande porta-aviões. Esse é o primeiro porta-aviões nuclear, é o Enterprise. Tá? Eles fazem aqui uma pequena comparação de tamanho. Então esse Enterprise ele tinha em torno de 342 metros, ele podia ter até dentro dele em torno de 5.000 pessoas, a quase 6.000, entre várias outras coisas, a quantidade de 50, 70 aeronaves, vários esquadrões, vários tipos de aviões para vários tipos de apresentação, missão e objetivo. Tá? Um porta-aviões sozinho não faz guerra. Ele precisa ter um acompanhamento. Porque ele sozinho ele fica vulnerável. Então ele tem que ter pelo menos algumas outras belonaves ao redor. E por que Marinha? Né? Pô, você não era FAB? É o que mais se assemelha ao que a gente vê da Battlestar Galactica. Que ela nada mais é que um grande porta-aviões, né? E ela vai estar cercada por uma série de aeronaves inúteis, ou espaçonaves inúteis, vamos dizer assim, que não vão dar proteção, nesse sentido bélico, militar. Então é ela que vai garantir a proteção de toda a frota, a sobrevivência dos 40 mil, né? Era isso? Da raça. Isso é raça. Cada um da sua forma. Mas ali estava a raça. E eles tinham que prover essa segurança. Então é mais ou menos essa a ideia que eu trago, né? Aí eu tenho, dentro desse porta-aviões, as naves, cada uma com a sua particularidade, os caças, né? Hoje o F-18, daqui a pouco o F-35, os aviões de controle aéreo avançado, né? Os aviões de resgate, e aqui o Brasil, que tem o Tracker, já foi para o museu, e a Marinha, que voa o VF-1, né, que infelizmente há um tempo atrás 2 bateram em voo, 1 caiu e até hoje não acharam nem o avião nem o piloto. E aí a gente vê, né, as nossas naves, a nossa Battlestar com todas as suas naves e os nossos amigos Cylons, né? Tá aí. De uma forma geral, algumas características, né, escritas falando da Battlestar em tamanho, em poder de fogo, defesa. E a gente vê que ela, no início da série, ela ia ser descomissionada. Ela ia parar, ela ia para o museu. E foi a única, né, a princípio, né, que sobreviveu. E tinha aquele grande, né, aquela coisa, aquela neura, aquela paranoia da dama que era o quê? Não conectar os computadores em rede. Não é isso? Por quê? Que era a abertura para invasão de vírus ou conectividade dos Cylons e acabou, não tinha o que fazer. Pois não.